Juízes, capítulo 19, no versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa do seu pai em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa do seu pai. Este, quando viu, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. Só até aqui, depois vamos ler outros textos. Vamos orar. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra lida, Senhor. Desde já nós te agradecemos, te pedimos que esta palavra, crendo ser uma palavra revelada dos altos céus, ela venha a ser alojada no nosso coração com muito amor, para não pecarmos contra Ti. Repreende todo tipo de distração e que a Tua palavra cumpra o que lhe apraz, Senhor. Que ela possa mudar, transformar, ó Deus, que ela possa reescrever histórias de vidas nesta noite. Assim nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus, e que todos digam amém. Você pode se sentar. Amados, a degradação moral de um povo é a maior ruína desse povo. O texto está falando aqui de um momento onde o povo que Deus sempre amou, o povo que Deus escolheu para que ambos se alegrassem, tanto Israel quanto Deus, um povo que Deus trouxe salvação a este mundo, um povo que Deus olhou e chamou como a menina dos olhos de Deus. Esse povo está vivendo um momento de grande degradação moral. E a pior ruína e vergonha não é perder uma batalha, como várias batalhas foram perdidas por Israel. E todas as vezes que citarmos aqui o povo de Israel, eu quero que você se sinta fazendo parte desse povo, porque o Israel do passado é o Israel judaico, são judeus. Mas o Israel do tempo da graça é todo aquele que faz a vontade do Senhor, é a família de Jesus. Certa feita, Jesus estava pregando a palavra em uma das montanhas, e ali, no meio de tantas pessoas, alguém se aproximou e disse: olha, Jesus, estão aí a sua mãe, seus irmãos, eles querem falar com você. E eu acho lindo esta passagem, porque a princípio dá-nos a ideia de que Jesus não queria receber sua família. Jesus nunca faria isso. Mas Jesus libera uma palavra e diz: quem é minha mãe, meu irmão, minha irmã? É aquele que faz a vontade de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu não posso parar o que eu estou fazendo, porque eu estou dando atenção à minha família. Se a minha família carnal, ela quer ser a minha família espiritual, então que ela venha me acompanhar. Não que eu pare o que eu estou fazendo para o meu Pai, Criador dos céus e da terra, e olha que ele como homem, falava se dirigindo a Deus, eu pare o que eu estou fazendo para dar atenção à minha família carnal. Manda vir para cá, eu os amo, mas amo muito mais fazer a vontade daquele que me enviou. Quando Jesus nos traz essa conotação de amor à família, nos mostra de uma forma assim muito simples, como Deus ama o povo de Israel, e como Deus ama o Israel da graça, como Deus fica feliz quando vê a igreja prosperando, como Deus se alegra de ouvir aqui testemunhos de vitória, amados, lutas que a gente passa, e daqui a pouco traz uma alegria, vem uma vitória. Deus se alegra conosco, amados, com certeza. A alegria que foi contada hoje no testemunho é a alegria que agrada a Deus. Deus se agrada, tanto é que Ele investe em nós. Mas Ele sabe, amados, que muitas vezes o povo se afasta de Deus com tanta facilidade. E aí agora eu quero chamar a sua atenção como
parte desse povo. Individualmente, nós fazemos parte desse povo. Nós somos parte integrante desta grande multidão chamada família de Cristo. E esse mesmo amor que Jesus deu, conotou para a sua família, é o amor que Deus nos libera hoje. Se estamos aqui nesse santo lugar, ouvindo a palavra de Deus, é porque o Senhor nos ama de tal maneira que Ele não permitiu que os seus inimigos te atrapalhassem, o tempo não foi problema, a doença não foi problema. Deus nos trouxe a esse lugar pelo seu amor, amados. E Ele nos vê como família. Agora, você imagina Ele olhar para o seu povo e perceber uma degradação moral. Ou seja, a palavra degradação é baixeza. Imagina você colocar graus, você classificar uma determinada situação, pessoa, objeto, sei lá o que. Você começa a colocar graus e de repente começa a acontecer uma degradação. Os graus que você colocou começam a diminuir. Sabe aquele gráfico, aquele índice, né? Que você vê, as reportagens falam muito sobre isso. A bolsa está em alta, os juros estão altos. O gráfico nos mostra o grau se elevando e a degradação é o inverso. Quando Deus está alegre e compartilha conosco uma vitória, amados, é porque Ele tem nos graduado e tem visto em nós algo que dá alegria ao coração dEle. É quando Ele libera as vitórias, é quando Ele participa conosco das maiores vitórias. Agora, quando nós nos afastamos dEle, quando nós quebramos regras e princípios básicos de obediência, sabe o que acontece? Começa a degradação moral. E o tema da mensagem, cuidado com a degradação moral, que ela é muito sutil. Às vezes não percebemos que estamos vivendo uma anarquia contra os princípios de Deus. O mundo ele tem trazido, não é, no meio da igreja, usos e costumes e até mesmo podemos chamar de doutrinas seculares, que tendem a nos afastar da presença de Deus. É quando nós começamos a ver o povo de Deus dizendo assim: ah, pastor, isso não tem nada a ver. Ah, pastor, isso é natural, todo mundo faz, amados. Nós não somos todo mundo, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Louvado seja o Senhor. Não somos todo mundo, não precisamos agradar o mundo com a nossa vida, não. Nós temos que agradar a Deus com a nossa vida, nós temos que viver os princípios de Deus, para que a gente não caia na rede da anarquia, e comece no meio do povo de Deus uma degradação moral. O povo de Deus, amados, já foi mais respeitado. A função pastoral era recebida bem em todas as casas, hoje nem todas. Por isso que eu não visito você, viu? Sei lá, você vai soltar o cachorro. Já pensou? Eu vou lá, bato no portão, feliz da vida. Puxa, o irmão vai ficar feliz em ver o pastor. Ô irmão, quem é o pastor? O cachorro, solta o cachorro. Não. Brincadeira, né, irmãos? Eu prefiro ir quando você estiver precisando do pastor. Eu não sou de ficar por aí tomando cafezinho na casa dos irmãos, não, mas se você me convidar hoje, por exemplo, eu gostaria muito de tomar um cafezinho expresso delicioso. Pode convidar o pastor que eu vou, tá? Só prende o cachorro, tá bom? Para que eu não dê depois o testemunho. Fui lá na casa do irmão depois do culto soltar o cachorro. Mas sabe por que isso, irmãos? A gente brinca, mas é verdade. A degradação moral na vida do povo de Deus, ela está crescendo de forma tão assustadora. O povo de Deus está caindo tanto em descrédito por causa de esquisitices, meninices, a bagunça generalizada que entra do mundo dentro da igreja e que nos afasta dos princípios de Deus. E isso é um perigo, irmãos. Fique tranquilo, hoje não é culto de doutrina, não temos esse hábito, mas Deus fala quando Ele quer, do jeito que Ele quer, no dia que Ele quer. Amém, irmãos? A pior anarquia que nós podemos viver é contra Deus. Porque quando nós valorizamos a morte de Cristo, nós passamos a fazer parte de uma família. E uma família tem regras e princípios.
Eu não estou trazendo esta palavra para que você se prenda ao cotidiano da igreja. Pastor, alguma coisa aconteceu, algum irmão fugiu do princípio? Não, irmãos. Deus falou muito forte ao meu coração ontem que era algo relacionado à igreja e o mundo. Estamos perdendo os princípios de santidade para o mundo. Isso é muito sério. E o Espírito Santo nos traz essa palavra hoje para que haja um alerta. Por isso o tema começa com a palavra cuidado. Cabe a nós tomarmos esse cuidado. A palavra de Deus está falando aqui, nós lemos de imediato sobre um homem que tinha uma determinada função na casa de Deus. Aqui ele chama de levita. Então você percebe que ele está falando de irmão para irmão. Deus não está trazendo um assunto para o novo convertido. Isso ele está trazendo para uma igreja madura. Você pode dizer amém? É assim que Deus está te vendo, como uma igreja madura. Os nossos caminhos, as nossas individualidades, elas precisam ser encaradas como algo de muita responsabilidade diante de Deus. Quando Deus chama você para estar na casa dele, como me chamou lá do mundão, quando me arrastou, eu não digo nem que Deus me chamou, Deus me arrastou para a casa dele. Porque se fosse pela vontade da minha carne, eu nunca pisaria numa igreja evangélica. Diria, não, está tudo bem no mundão, deixa assim, para que eu vou para lá? Lá eu vou ser proibido disso, e na verdade eu nunca recebi uma palavra de proibição. Mas eu recebi várias vezes a palavra de Deus como uma correção, e eu fui me moldando, eu me deixei moldar. Nessa missão individual que nós temos recebido de Deus, amados, nós temos que lembrar que há uma responsabilidade em jogo. Você não sabe como Deus está investindo na sua vida e como Deus quer que você seja um canal de bênção em algum determinado lugar. Você não sabe, amados, quantas pessoas deixam de cumprir a vontade de Deus porque acham que não tem mais valor nenhum. Eu não trabalho no ministério. Eu não estou mais envolvido. Eu vou sair da igreja. Irmãos, isso é natural. A gente se entristece com a gente mesmo. Mas a palavra de Deus nessa noite é para você lembrar que o Espírito Santo investiu em você desde o primeiro dia que alguém abriu uma Bíblia e leu a palavra de Deus para você. Ali Deus estava investindo, acampando anjos ao seu redor. Deus não permitiu que a morte chegasse à tua vida. Deus foi limpando o terreno para que você passasse, para que você chegasse hoje aqui e ouvisse a palavra libertadora de Deus, amados. Deus, ele começa a investir em nós e a gente não tem essa noção. A gente não tem essa noção. Tanto é que a gente escolhe tudo, né? A roupa que vai vestir, a gente quer escolher o Deus que vai servir. Nós temos até esse livre-arbítrio de escolher o Deus que nós queremos servir. Mas já que você escolheu servir a Jesus Cristo, aquele que se entregou na cruz por você, já que você escolheu servir o Deus Criador dos céus e da terra, Ele manda nos dizer hoje, olha o que Deus manda nos dizer, não podemos desistir da missão, não podemos desertar em hipótese alguma, e não podemos virar a casaca. Sabe o que é virar a casaca? Uma hora você está nesse time, daqui a pouco você está no outro time lá do inimigo. Deus investiu tanto em nós, amados, e você não pode sequer pensar em falhar. Você não pode se dar ao luxo de falhar nessa missão. Deus está capacitando você para realizar uma grande missão nessa terra. Talvez você não tenha noção, porque a gente quer ver os frutos, né? Pastor, qual é a missão que Ele me deu? Comece a abrir a sua boca e pregar a palavra e você vai ver como Deus te dá poder para você salvar, curar, libertar, trazer 500 mil de pessoas à casa de Deus, amados. Você não tem noção do que Deus pode fazer com a tua vida. E nessa guerra espiritual, talvez você não tenha noção, mas o inimigo da sua alma tem noção disso. E é por isso que ele investe tanto na degradação moral. Nós vamos ler aqui esse texto pausadamente, nós vamos ver alguns pontos que nos mostram essa degradação destruindo Israel. Já de imediato, esse fato que acontece aqui com esse levita, vamos ler o versículo 1. Naqueles dias em que não havia rei em Israel,
houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Amados, só pelo fato, o chamado desse levita, o investimento, assim como nós estamos falando, a palavra concubina pode nos trazer um sentido mais pejorativo, mas não é não, tá? Concubinas eram aquelas mulheres que ajudavam a arrumar, a vestir a esposa oficial daquele que tinha o chamado ministerial. Nesse contexto aqui, já imaginamos o levita casado, e por uma questão cultural, mas sem a aprovação de Deus, ele tinha direito a também se casar com as concubinas da sua esposa. Graças a Deus isso caiu por terra, né? Porque o que teria de homens aí preso pela lei Maria da Penha não está no gibi, amados. Ele ia pagar pensão para a esposa, para a concubina número 1, concubina número 2, se bem que tem alguns que querem viver assim, né? Tem alguns por aí que acham que estão lá em Israel de 2.000 anos, 5.000 anos atrás. Mas Deus nunca aprovou isso aqui. Só para você ter uma ideia, Deus, ele se agrada da fidelidade. Então, se ele se agrada da fidelidade, ele não pode compactuar com uma bigamia. Um casamento com 2, 3 ou mais pessoas. Deus nunca se agradou, houve uma liberalidade pela dureza do coração desses homens, mas nós vamos ver aqui que isso aqui não deu boa coisa não. O fato dele se casar com uma mulher que é quase escrava, começa a mostrar que a degradação moral dele, como um homem ministerial, está afastando ele de Deus. Porque o que ele deveria imaginar? Não, eu não sou o povo. Eu fui chamado por Deus. Você percebe, amados, que essa palavra não é uma palavra ministerial, não é uma palavra só para pastores, diáconos e líderes, não. É para toda a igreja, sabe por quê? Porque o apóstolo Pedro diz que nós somos hoje, no tempo da graça, sacerdotes reais de Deus. Quando as pessoas olham para você, podem não dar nada por você. Mas quando Deus olha para você, Ele vê em você um sacerdote real. Você pode dizer amém por isso? Chama o seu irmão de sacerdote real, diga para ele, você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa de Deus, porque é assim que nós somos na graça, amados, e às vezes nós nos esquecemos disso facilmente. O fato deste homem aqui começar a se envolver com uma mulher que não é nem da sua aldeia, diz aqui o texto que ele estava lá nas regiões montanhosas de Efraim, começou a se afastar. Quando nós começamos a nos afastar até fisicamente de Deus, nós entramos nesse contexto aqui, ó. Porque da mesma forma que você tem a sua igreja, que você congrega, Israel também tinha o templo, o lugar de adoração, a casa do Senhor. E quanto mais eles se afastavam para outros lados, mais eles se afastavam da presença de Deus, literal, hein? É por isso que eles arrumavam guerras onde não devia, casavam-se com as mulheres estrangeiras que Deus não aprovava. Deus tinha dado o bom e do melhor para eles, amados, e eles foram se afastando disso. Mas o perigo não está nem nesse momento físico, é no momento espiritual. A degradação moral começa aqui. Nós vamos ver alguns pontos, que você vai entender por que Israel estava vivendo a degradação moral. Primeiro, aí no versículo 1 diz que era um povo sem rei. E um povo sem uma governância é um povo sem lei. E um povo sem lei vive uma anarquia. Você já pensou se anunciasse em cadeia nacional? Morreu o presidente, a presidenta do Brasil, e a partir de agora, cada um faz o que quer. Cada um é dono do seu nariz. Sabe o que ia acontecer, amados? Os maliciosos iam arrombar os estabelecimentos, iam matar pessoas, porque é um povo sem lei. Versículo 1 diz aí, naqueles dias em que não havia rei em Israel. Se não havia rei, ele sequer podia, ele sequer teria a obrigação de pedir autorização ao rei para casar com uma mulher estranha da sua aldeia. Pelo fato de não ter rei, ele foi, visitou, conheceu, casou e não deu a menor satisfação ao rei. Por quê? Porque não tinha rei. Então a gente começa a entender, primeiro parêntese que a gente faz aqui para ver essa degradação moral, é que Israel já estava sem rei.
E para você ter um rei, não quer dizer que você precisa de um rei físico. O nosso rei chama-se Jesus Cristo. E ele nos deixou leis através do Espírito Santo, inspirando homens para que você obedecesse. Você pode até chamar ele de rei, como nós cantamos aqui, tu és meu rei, princípio, meio e fim, mas o seu súdito precisa obedecer às ordens do rei. Não adianta você estar na casa de Deus e quando você sai daqui e fala assim, eu concordo mais ou menos com essa palavra que o pastor deu, afinal de contas, eu sou dono do meu nariz, eu faço da minha vida o que eu quero. Errado, irmão. A palavra de Deus diz que nós não podemos acrescentar à nossa vida nem um côvado, nem uma altura, nem um dia, nem um segundo a mais. Não somos dono da nossa vida. Se Deus nos deu, Ele toma a hora que Ele quiser. Você pode dizer amém por isso? Então Ele é o dono da nossa vida. E nós devemos satisfações a Ele. Segundo parênteses, o propósito dessa aliança aqui, matrimonial, ok? Ela é quebrada com muita facilidade. A gente está usando o exemplo desse casamento distorcido. Ele foi lá, casou-se com uma mulher sem dar satisfação a ninguém. A mulher não era uma mulher da elite. Você sabe que nós estamos falando aqui de elites. Ele era um homem separado. Ele precisava se casar com uma mulher separada. Quando eu falo de elite, eu não estou falando de situação financeira. Eu não estou falando de credo religioso. Eu estou falando, amados, de santidade. Ele era um levita, ele era separado por Deus, então ele precisava se casar com uma mulher também separada por Deus, uma mulher que amasse a Deus como ele amava. Pelo fato dela ser concubina, ela estava na região de Efraim, mas não quer dizer nem que ela amava o mesmo Deus. E você sabe que foi esse um dos pecados que fez Salomão perder tudo que ele tinha. Ele era o rei, ninguém estava acima dele, e ele foi casando com 1, 2, 3 mulheres, 4 mulheres. Aquela sabedoria toda de Salomão caiu por terra. E as mulheres perverteram o coração dele. No final da história, o que Salomão estava fazendo? Queimando incenso para Deus? Não, queimando incenso para todos os deuses. Só para agradar as esposas. Olha como isso é muito sério, irmãos. E eu quero lembrar que nós estamos aqui como sacerdócio real, e Deus nos cobra individualmente. Olha aqui algo interessante quando diz aqui no versículo 2. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa do seu pai em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. O casamento foi rompido quase que imediatamente. Alegria, casou, maravilha, vamos fazer festa. Daqui a pouco a mulher aborreceu. Você sabe que no termo original, no hebraico, essa palavra aborreceu-se quer dizer foi infiel a ele. Por que ela foi infiel? Porque ela não tinha os mesmos princípios de fidelidade que ele tinha para com Deus, pelo menos quando ele foi separado. Um homem separado para servir a Deus, ele tem princípios de fidelidade. Sabe por quê? Porque ele serve a Deus em fidelidade. Aí ele casa com uma mulher que não tem o mesmo princípio, o que acontece? Foi infiel com ele. Então, essa aliança do matrimônio já foi quebrada de imediato. Coçou a testa, tinha 2 carocinhos nascendo, ele olhou para ela e ela disse, fui. Foi para a casa do pai, ficou lá 4 meses. Mas, morrendo de amores, foi ele lá atrás dela. Será que foi por amor mesmo? Vamos ler o versículo 3. Seu marido, tendo consigo seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa do seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. Lógico, né, irmão? Sogrão aqui já estava feliz de ter liberado a filha, menos uma para comer na mesa dele, aí daqui a pouco volta ela. Irmão, peraí. Casamento não é ioiô. Vai e fica. Você pode dizer amém por isso? É o princípio de Deus. Eu vou, se não der certo eu volto. Coisa nenhuma, irmãos. Está errado. Por isso que o sogro recebeu ele com toda alegria. Graças a Deus você chegou. Leva ela de volta. Pelo amor de Deus. Sério, irmãos. Porque
Há uma alegria no nosso coração, e eu falo isso com propriedade, porque eu tenho filhos, eles vão casar. Há uma alegria no nosso coração de vê-los crescendo. Aí vem aquele momento do casamento, o que acontece? O coração se entristece, perdi a filha, ganhei um filho, aquelas coisas todas. E aí ela vai. Quando a coisa dá certo, a gente fica dando glória a Deus. Olha que alegria, o casamento está indo bem. Quando volta a tristeza. Não é porque não quer recebê-lo, porque já estava na hora dela seguir os princípios. Esse era o coração desse pai. Aí o que acontece aqui? Ele, quando volta, o genro, o sogro fica feliz. Não, eu vou até fazer festa. E fez, olha que ele fez festa aqui, ó. Versículo 4. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. Então fizeram as pazes. Ficaram na casa lá do sogrão, ela feliz da vida, alegria. No 4º dia, versículo 5. Ao 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: fortalece-te com um bocado de pão e depois partireis. Toma aqui um café comigo, depois você vai. Versículo 6. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. Então disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e se alegre o teu coração. O sogro está segurando ele. Vai ver que vai pedir algum dinheiro emprestado para ele aqui, né, irmão? Está só dando vinho para ele. Versículo 7. Contudo, o homem levantou-se para partir, porém o seu sogro, instando com ele, fê-lo pernoitar ali. Madrugando ele ao 5º dia para partir, disse o pai da moça: fortalece-te e detende-vos até o declinar do dia, e ambos comeremos juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina e o seu moço, e disse-lhe o seu sogro, o pai da moça: eis que já declina o dia, a tarde vem chegando, peço-te que passes aqui a noite, e vai-se o dia acabando, passa aqui a noite, que o teu coração se alegre, amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Irmão, já estava indo para o 6º ou 7º dia. Qual era o princípio dele? Não era necessariamente buscar a esposa e voltar para a sua casa? Mas não, irmãos, o coração desse homem, ele está tão declinado à degradação moral, que para ele tanto faz. Você vê que todas as vezes que o pai chamava, até na hora de tomar café, tem uma hora que ele diz assim: come um pedaço de pão, se fortalece, aí ele vai e come o pão, daqui a pouco eles estão comendo e bebendo. Aí chega o almoço, chega o jantar, bebem mais um pouco, aí não dá para ir embora, o pai fica preocupado: não, dorme aqui, rapaz, amanhã de manhã você vai. Ele já não gosta, né, irmãos, de comer de graça, já não gosta de dormir de graça. O que ele faz? Come e bebe de novo. Isso é só o princípio da degradação moral, amados. Porque um homem de palavra, ele diz assim, ó: ficarei 3 dias e ao 3º dia eu vou embora. Mas quando a degradação moral chega, a gente começa a tirar a casquinha dela. A gente ri, mas é sério, irmãos. Provérbios diz: retira o teu pé da casa do teu irmão, para que ele não venha se enfadar-te de ti. Há tempo de chegar e tempo de partir. Sabe aquele parente que você não vê há muitos anos? Oh, que alegria, ele vai lá para casa. Vai ficar lá uns 5 dias, você prepara a casa, e dos 5 vira 7, 8, 10. No 15º dia você está botando a vassoura atrás da porta, está expulsando ele, você já escondeu a comida da despensa, você não quer nem mais vê-lo. Porque Provérbios diz: retira o teu pé da casa do teu irmão. A casa do teu irmão é para você visitar, cada um tem a sua casa. Você pode dizer amém por isso? O que está acontecendo aqui? Esse homem, na verdade, ele está envolvido com essa concubina, não porque ela não é a primeira esposa. Ninguém, na sua sã consciência, principalmente sendo um ministro de Deus, que ele era um levita, e levita diferente dos dias de hoje, não quer dizer que ele só cantava, tocava, não. Ele trabalhava na obra de Deus, ele podia pregar, ele podia ajudar, arrumar, ele podia ser um trabalhador marceneiro, ele era um trabalhador na casa de Deus. E nenhum trabalhador na sua sã consciência casaria-se com uma concubina de alguém, porque se ela era concubina de alguém. Ele não teria o direito de casar com uma concubina de uma outra pessoa. Era então uma concubina da esposa dele. Então essa busca que ele faz para buscar a outra, é porque ele gosta de aventura.
Por isso ele passa mais do que ele planejou passar de dias, por isso ele come e bebe de qualquer jeito, por isso que a vida dele está desse jeito, porque ele está aqui numa aventura, um capricho pessoal, talvez até um capricho sexual. Olha como o coração desse homem está degradado, amados. A reconciliação que tanto fez ele lá, buscar a mulher, ficou por último. Em primeiro lugar estava o quê? Comer, beber, festejar, comer de graça. A gente está falando isso, amados, porque é o princípio da degradação. E você vai ver comigo aqui o que está acontecendo. Esse homem agora está longe de Jerusalém. E foi longe de Jerusalém que ele achou essa esposa. Essa segunda ou terceira esposa, não sei. Porque nem o nome dele a Bíblia dá. Por que acontece isso? Porque quando nós tiramos o pé da casa de Deus, nós encontramos vastos caminhos lá fora. Os caminhos de Deus, amados, são caminhos retos, são caminhos iluminados para a tua vida. Quando nós nos afastamos do caminho de Deus, o diabo abre vários caminhos, e aí você escolhe, qualquer um pode dar sorte ou azar. Ele se afasta de Jerusalém, vai para as regiões montanhosas aqui de Efraim, e lá ele descobre essa mulher, e aonde ele está agora de novo? Longe do mesmo jeito. O problema é que a degradação está tão grande no meio do povo, que Jerusalém, que deveria ser o melhor lugar para ele ficar, também está degradada. Vamos ler aí, versículo 10. Porém o homem não quis passar ali a noite, porque já estava no 6º, 7º dia, mas levantou-se e partiu e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém. Por que eles chamavam de Jebus? Eu quero parar aqui nesse parêntese e chamar a sua atenção. Jerusalém, nós conhecemos hoje como a cidade santa. A cidade santa não recebe apelidos. Por que nesse momento da história Jerusalém é chamado de Jebus? Porque ela não está habitada pelos judeus legítimos. Ela está habitada pelos jebuseus. Quem deveria tomar posse daquilo que era de Deus, não estava tomando posse. Sabe o que aconteceu? Outros povos vieram e tomaram posse. Traz isso para a vida prática sua. Deus delibera, Deus dá àquele que busca. Mas se você não tomar posse disso, vem outro e toma. Você ora a Deus, você quer ser aprovado aí, como foi o testemunho de Filipe, quer ser aprovado nos concursos, você quer ser o melhor, você quer estudar, você quer trabalhar, você quer ter um bom salário, Deus vai liberando inteligência, mas se você se deixar levar pelas coisas desse mundo, sabe o que vai acontecer? A sua inteligência fica para aquele que não serve a Deus, o salário melhor que seria para você vai servir para aquele que não serve a Deus, há um melhor lugar de destaque lá naquela empresa que você tanto almeja, não vai ser para você. Por quê? Porque você não tomou uma posição diante de Deus. Você deixou a coisa correr frouxa. A degradação moral chegou até o ponto que veio outro, veio um jebuseu da vida, que nem merecia estar ali, tomou posse, amados. E sabe por que o Espírito Santo está nos falando isso, amados? Porque Jerusalém representa hoje a casa de Deus. Se você não aproveitar o que Deus está te dando nesse lugar, a derrama do Espírito Santo, o envolver, a unção, se você não tomar posse da palavra que Deus está te dando, sabe o que vai acontecer? Vem um jebuseu da vida e toma o seu lugar. E Deus quer te acordar nessa noite dizendo, o que eu tenho para você é muito mais do que você possa imaginar. E a gente às vezes relaxa, irmãos. A gente vai se envolvendo com essa degradação moral dos últimos dias. Sabe por que eu estou falando isso? Porque vai começar aí mais um Big Brother, não vai? Eu nunca vi Big Brother. Vou falar bem puxado. Que Big, grande, né? Estou treinando. Brother, irmão. Meu grande irmão. Cuidado, irmãos. Já viu o símbolo do Big Brother? É um olho bem grande. É um olhão. Ele está regalado olhando para você. Você pensa que é você que está olhando a casa? É o diabo que está olhando para a tua casa, porque você abre as portas para ele olhar para a tua vida.
E você sabe o nome dos personagens, você sabe quem ganhou 1 milhão, você sabe quem foi pro paredão, mas o pastor manda você abrir em Mateus, você não sabe onde está. Deus manda dizer para você onde está, o que está escrito em João 3,16, que Ele deu a vida por nós, Ele enviou seu Filho amado para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, glória a Deus. Isso nós não podemos nos esquecer, irmão. Mas não, pastor, aí vai começar aí mais uma edição, eu não posso perder. Perca isso ou você vai perder o resto da condição moral que você tem com Deus. Isso é muito sério, amados. Começa assim. Jerusalém, que deveria ser o melhor lugar, não é mais. Olha aqui, versículo, vamos ler o 10 de novo. Porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se, partiu e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém. E com ele os 2 jumentos abardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, que é Jerusalém, e tendo-se adiantado o declinar-se do dia, disse o moço ao seu senhor: caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus e passemos ali a noite. Porém o seu senhor lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha. Jerusalém, na concepção dele, já é uma cidade estranha. Por quê? Porque já não habita mais os filhos de Deus, e sim os Jebuseus. Esse lugar aqui, amados, tem que ser um lugar onde você vem e você se sente em casa. Posso ouvir um amém? Porque o dia que você entrar por essas portas e achar esse lugar estranho, é porque você não está mais na santidade que Deus havia te dado, quando você entrou pela primeira vez nesse lugar. Nada aqui pode ser estranho para a tua vida. O seu irmão não pode ser estranho. Até um visitante, você vai olhar para ele e vai olhar que ele é seu irmão em Cristo. Você vai dar a paz de Deus, você vai abraçar o coração dele, você vai conviver com ele nesse lugar. Esse vai ser o melhor lugar do mundo para você e para ele. Você não pode achar nada estranho nesse lugar, porque senão o que vai acontecer? O que estava acontecendo com esse levita aqui. Nem perto ele queria passar. O moço dele, o ajudante, disse assim: ó, vamos dormir aqui em Jerusalém. Ele falou: não, eu vou dormir em cidade estranha. Porque o coração dele já está longe de Deus, amados. E às vezes a gente não percebe isso. O que esse levita está se envolvendo agora? Em casar-se com as mulheres, a terceira, a quarta, sei lá o quê. Em passar dias e noites bebendo com o sogrão. É isso aqui, irmãos. Ele não tomou uma posição. E chegou o momento dele olhar para Jerusalém e chamar aquele lugar de lugar estranho. Quando o nosso coração está frio, amados, o louvor não penetra. A palavra sequer chega ao nosso coração. A gente entra e sai do mesmo jeito. A gente veio pensando nos problemas e sai pensando nos problemas ainda mais. Ao invés de que, quando você está na presença de Deus, você toma uma posição. Jerusalém é o melhor lugar para você estar. A palavra de Deus, ela flui na tua vida. O louvor te liberta. Você louva a Deus com alegria no teu coração. E quando cantamos Me Derramar, a gente não apenas canta, mas a gente se derrama na presença do Senhor. Deus está chamando a nossa responsabilidade, amados. O que era profano já tinha tomado conta da cidade. Versículo 12, porém o seu Senhor lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. No versículo 13 em diante, nós vamos ler também rapidamente, quando nós não caminhamos com os nossos pés no propósito, os caminhos que são abertos são caminhos perigosos. Deixa eu te esclarecer isso. Quando nós não estamos nesse lugar, ou qualquer outro lugar, com um propósito no nosso coração, e você deve definir qual é o propósito que Deus te dá. Você está aqui para quê? Para crescer espiritualmente e manter a salvação que um dia Cristo te deu. Então você tem um propósito na tua vida. E nada nem ninguém pode tirar você do propósito que Deus colocou no teu coração. Porque quando você não tem propósito, você caminha por qualquer motivo. Os filhos vêm porque os pais vêm.
O marido vem porque a esposa vem. A esposa vem porque o marido vem. O amigo vem porque o amigo está lá. Irmãos, Deus te dá um propósito individual. Você tem que vir porque você ama o seu Deus e você enxerga uma santidade nesse lugar. Do contrário, não tem propósito. E olha o que acontece quando nós caminhamos sem propósito. Versículo 13. Disse mais a seu moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitaremos em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante, caminharam, e o sol se lhe pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Ele não tinha propósito. Ele não sabia se ele ficava em Ramá, se ele ia para Gibeá. Vamos parar em qualquer lugar aí, a gente dorme em qualquer cidade dessa. Chegou lá, não encontrou guarita, o que ele fez? Pernoitou na praça. Um homem de Deus, amados, um levita, um trabalhador, um sacerdote de Deus, ele não pode pernoitar na praça, ele é bem recebido em todas as casas. Você pode dizer amém por isso? Você percebe que a degradação moral chegou a tal ponto que ninguém ofereceu a casa para aquele homem de Deus. Onde que ele vai pernoitar? Na rua mesmo, ninguém abriu a casa para a gente. Diz aí o texto, versículo 15. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Estava sem moral mesmo, estava decaído. Versículo 16. Eis que ao anoitecer vinha do seu trabalho no campo um homem velho. E aqui esse sentido de velho não é porque ele está avançado em idade não, tá? Além da idade, ele era um homem experiente. Respeitem os mais velhos. Posso ouvir um amém disso, irmãos? Experiência, amados. Versículo 16. Eis que ao anoitecer vinha do seu trabalho no campo um homem velho, era este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá, porém os habitantes do lugar eram benjamitas. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade este viajante, e lhe perguntou: para onde vais e de onde vens? Ele lhe respondeu: estamos viajando de Belém do Judá para os longes da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. E ninguém há que me recolha em casa. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Para aqui um pouquinho. Sabe o que está acontecendo? Ele está na praça, esse homem cheio de experiência, viu que ele era um viajante, foi lá perguntar: você está indo para onde? Está vindo para onde? Ficou preocupado com ele. Aí ele diz: olha, apesar de eu ter comida para os animais, tem comida para nós, olha como ele apresenta a esposa dele. Olha aqui, versículo 19. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para a tua serva, porque ela era concubina. Ele não podia apresentá-la para minha esposa. Você percebe aqui que o sentido de serva já deixa a abertura da porta para que ela pudesse até servi-lo no que fosse necessário? Você percebe que essa reconciliação que fez ele viajar longa distância para buscar a mulher de volta, não era por um laço de amor, não era por algo divino, amado, não era pelo casamento dele, era uma aventura. E quando a gente está envolvido em aventura, a gente não está se importando com a outra pessoa, tudo é aventura. Versículo 20. Então disse o velho: Pai seja contigo, tudo quanto te vier a faltar, fique a meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. Levou para casa e deu pasto aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Versículo 21. Levou para casa e deu pasto aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Eu vou repetir: comeram e beberam. Todas as vezes que você lê no Antigo Testamento,
O texto comeram e beberam significa que eles festejaram. Não é, eles jantaram, comeram. Se o escritor tivesse desejo de falar, eles foram lá, estavam com fome, antes de dormir, jantaram, seria comeram. Eles comeram e beberam, eles festejaram. Era muito comum um viajante chegar, alguém recebê-lo bem e preparar uma festa, uma recepção. Mas como o coração desse homem já é dado à festa, logicamente ele não ia perder de novo a boca livre. Vocês estão entendendo aqui o que Deus está nos trazendo, né? Olha que coisa interessante, porque eles estão tão desviados, o povo está tão contaminado, que toda aquela região ali, amados, está tomada de prostituição, de homossexualismo, de depravação moral. Olha o versículo 22, quando diz assim: enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, filhos do mal, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. Olha onde esse homem foi parar, amados. Parece que ele está lá em Sodoma e Gomorra. Um homem de Deus. Os pés dele levaram ele para o inferno. Versículo 23. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Sabe por quê? Porque ele era um homem velho. Esse sentido de velho diz que ele era um homem cheio de sabedoria, e ele não ia permitir que nada acontecesse a um homem de Deus. Encontramos aqui uma pessoa ainda temente a Deus. Então ele foi lá negociar com aqueles homens. Versículo 24. Minha filha virgem e a concubina dele trazei para fora, humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém a este homem não façais semelhante loucura. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. Você percebe aqui que esse homem velho, ele tinha um temor tão grande de Deus no seu coração. É o temor que a gente não encontra mais nos últimos dias. O amor está se esfriando rapidamente, e o temor junto com ele. Esse homem tem um temor tão grande no coração que ele disse: eu dou a minha filha virgem para vocês, mas não toque nesse homem de Deus. Mas por que ele era um homem de Deus? Porque ele falou que era. Porque na verdade ele já estava pervertido também há muito tempo, amados. Talvez se ele lançasse aquele homem de Deus lá fora, evitaria o problema com aquela mulher. Você acha que ele foi lá fora defender a segunda ou terceira esposa dele? Foi não, irmãos. Foi não. Olha como a degradação moral chega a esse ponto. Versículo 26. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Ninguém foi à porta abrir para ela entrar não, tá? Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, você percebe que ele não está mais preocupado com a mulher que ele foi buscar. Ele quer voltar, ele quer ir embora, ele está com medo da situação, e ele queria ir embora mesmo. Se a mulher estivesse ali, ele ia acolher, se não tivesse, ele ia embora e ia largar a mulher para trás. Não havia uma aliança matrimonial não, irmãos, era uma aventura que aquele homem estava buscando, porque a degradação moral chegou a tal ponto que ele não valorizava mais as alianças. Versículo 27. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: levanta-te e vamos. A mulher naquele estado, como é que ela ia? Porém ela não respondeu, devia estar meio que desmaiada, né? Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs e foi para a sua casa. Essas práticas aqui, de homossexualismo, de prostituição, foram herdadas desde lá de Sodoma e Gomorra. A depravação já estava no mundo há muito tempo, irmãos.
O Big Brother da vida já acontece, só não tinha televisão. Mas isso já acontecia há muito tempo. O problema é que isso contaminava apenas os povos que não eram de Deus. E isso hoje está contaminando a casa do Senhor, amados. Você sabe que hora que eu terminei essa mensagem? 3h15 da manhã. 3h15 da manhã. Sabe por que eu não consegui dormir? Porque Deus falava, essa palavra não é para o mundo lá fora. Essa palavra é para que a minha casa busque santidade todos os dias da sua vida. Porque Deus está preocupado, irmãos. Os dias são abreviados. Nós não temos mais noção do que pode acontecer. Nós não temos mais noção do tempo. E se nós não estivermos no caminho de Jerusalém, se os nossos pés nos conduzem a qualquer lugar, nós vamos encontrar isso aqui. E depois que a gente encontrar isso, é um caminho sem volta. O Espírito Santo está nos alertando nessa noite. Você pode dizer amém por isso? Esse levita agora já não tem mais nada de Deus. Ele está tão contaminado, apesar dele não ter ido lá se deitar com os homossexuais, ele abandonou aquela mulher, ele não quis saber, ele ia voltar para casa, porventura buscou ela e tal, pegou, colocou no jumento e foi embora. Versículo 29, chegando a casa tomou um cutelo e pegando a concubina a despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os limites de Israel. Um levita sem Deus, ele se torna agora um assassino, e o que é pior, ele está incitando a guerra, porque, sabe o que ele quer fazer, irmãos? Ele quer mostrar que aquela região era uma região maligna, essa região aqui que ele está é uma região maligna, então ele espalha um pedaço da mulher em cada uma das tribos, e é como se ele estivesse convidando as tribos para tomarem partido dele, para guerrear com aquele povo. A malignidade é tão grande porque ele caiu nesse erro por culpa dele mesmo. E quando a gente cai num erro por nossa culpa, se nós não estivermos, se a gente está com Deus, a gente pede perdão e se corrige. Mas se a gente está sem Deus, a gente quer chamar as pessoas para concordarem conosco. Fulano, viu aí que fizeram comigo? Ó? Fizeram isso, isso e isso. Mas você não conta o que você fez para Deus. A gente se afasta tanto de Deus. Olha que nós começamos na degradação moral bem leve. Aquele que era um homem de Deus, agora ele virou um assassino, amados. Ele não valoriza nem a mulher e não valoriza a vida. Como é que um homem de Deus poderia tirar a vida sem autorização de Deus? Qual é a lei que esse homem lia? Se é que ele lia. Isso nos chama atenção. Porque a gente encontra às vezes crentes vacilantes. E você diz assim, você não pode fazer isso. Aí ele pergunta, onde está escrito? Aí você tem que fazer ele ler aquilo que ele já deveria ler há muito tempo. Porque quando nós nos afastamos dos costumes de Deus, quando nós nos afastamos de estar na casa de Deus, tudo isso começa a acontecer na nossa vida, irmãos. Talvez não seja a palavra que você esperava ouvir, mas é a palavra que Deus tem para a tua vida. Ele desencadeou, a história diz, que ele desencadeou entre os seus parentes a pior guerra civil que Israel experimentou, porque ele colocou um parente contra o outro, porque eles eram todos parentes, as 12 tribos, eram parentes, apesar de estarem distantes um do outro, apesar da degradação tomar conta de toda a região, ele colocou em guerra os próprios parentes, por causa de um erro dele. A mulher não tinha nada a ver com isso, o que aqueles homens fizeram, eles já eram maus mesmo. Ao invés dele levar a palavra, o que ele levou? A morte também para aquele lugar. E aí os filhos das trevas se tornam mais bonzinhos que os filhos da luz. Por que isso? Versículo 30. Cada um que a isso presenciava aos outros dizia, nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Irmãos, eles estavam sem rei, sem temor, misturados com o mundo, não guardaram os princípios de santidade. O homem que deveria servir a Deus com o coração íntegro já havia se desviado pelas mulheres. O coração dele chegou a tal ponto dele não ter valor pela mulher, nem pelo homem, nem pela vida daquela mulher. Por isso ele mata, faz uma guerra terrível.
E quando os outros povos olham e falam, olha, isso nunca se viu em Israel. Nem no período que eles saíram do Egito, eles fizeram tal atrocidade. Sabe por quê, amados? Porque aquele que um dia serve a Deus com o coração contrito e quebrantado, ele não pode se desviar, não. Lembra-se que Jesus nos ensinou que quando o espírito imundo sai e tem oportunidade de voltar, o que ele faz? Ele volta e traz mais 7 com ele. Aquele homem que no mundo aprontava, quando ele conhece os mistérios de Deus e se desvia, ele fica pior do que a primeira situação. Você entende que o Espírito Santo está nos dizendo? Não podemos nos desviar da presença do Senhor, amados. Não podemos tirar os nossos pés da Jerusalém que Deus nos deu. Não podemos nos afastar. Esse é o caminho de paz para a nossa vida, amados. Não podemos permitir que o mundo veja-nos como iscas e nos chame lá para fora. Somos nós que temos que trazer o mundo aqui para dentro da igreja, amados. Somos nós que temos que convencer o mundo do pecado com o Espírito Santo. Mas isso está havendo uma inversão. Tudo pode, tudo é natural demais. No capítulo 20, versículo 1, saíram todos os filhos de Israel e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Dá um pulo para o último versículo desse capítulo, versículo 48, para ganharmos tempo. Os homens de Israel, versículo 48, os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, em suma, tudo o que encontraram, e também todas as cidades que acharam puseram fogo. Olha o que esse homem causou, amados. Uma carnificina entre os próprios irmãos de Israel e Benjamim. Isso tudo está acontecendo porque já havia sido predito. Eu quero, aqui no capítulo 21, ler apenas um versículo, que é o versículo 25, me chamou a atenção, que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Isso aqui mexeu muito comigo, esse versículo, irmãos, porque nós estamos vivendo a nossa vida com o Rei Jesus sobre as nossas cabeças, amém? E se Ele é o Rei, Ele tem leis, Ele tem regras. Nós não podemos fazer o que achamos mais certo. Você não pode fazer da sua vida o que você quer fazer. Você não é dono dela, você tem um rei sobre a sua cabeça. Nunca se esqueça disso. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu queria ouvir uma palavra que me animasse. Mas é isso que o Espírito Santo nos traz nessa noite. Porque antes de você ficar animado, Ele quer que você seja santo como Ele é. Eu quero encerrar, se você puder ficar de pé, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, mais à frente um pouquinho, porque nem tudo está perdido, amados. Israel experimentou isso. 2 Crônicas, no capítulo 7, apenas 2 versículos. 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 13, diz assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, lógico, por culpa do próprio povo, ele diz no verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque sua Bíblia no banco e feche os seus olhos. Estamos aqui porque o Espírito Santo nos trouxe a esse lugar. E quando eu disse que eu não consegui dormir, é porque claramente Deus mostrava, amados, que hoje seria uma palavra para que o nosso coração fosse curado. Não estamos preocupados que você diga: pastor, será que sou eu? Será que Deus está falando comigo? Eu entendo que Deus está falando com todos nós. Começa pela minha vida. O Senhor
não quer que a degradação moral chegue à nossa vida, irmãos. Deus quer um povo santo, santificado, um povo que o busca, um povo que não se mistura com as coisas desse mundo, e não precisamos de doutrinas e regras. O Espírito Santo é o teu doutrinador, o Espírito Santo é o teu mestre, o Espírito Santo ele pode te dizer o que você pode e o que não pode ser feito. Só Ele pode nos instruir das coisas boas que nós podemos fazer. Só Ele que pode nos ajudar a caminhar um caminho reto nessa terra. Porque se você der ouvido às coisas desse mundo, você vai se afastar da presença de Deus. E foi para isso que o Espírito Santo trouxe você aqui. Para que você ouvisse essa palavra e no seu coração dissesse: eu não quero ser como aquele homem, Pai. Eu não quero me desviar da Tua presença. Eu não quero, Senhor, andar por lugares escuros e perigosos, Pai. Porque nós somos filhos da luz, não somos filhos das trevas. Então você, de olhos fechados, você vai dizer: Senhor, eu estou aqui, Pai. Aí mesmo onde você está, Deus não quer expor a sua vergonha, mas Deus quer dizer para você: olha, se santifique, busque mais a minha face e você vai ser santo. E aquele que me busca em santidade, mais santo ele será. Aleluia. Aquele que me busca em espírito e em verdade, ele vai ver a minha face, porque sem santidade ninguém pode ver a face do Senhor. O Senhor nos chama a todos nós de levitas nessa noite. Reescreva a sua história. Eu não queria ser aquele homem, irmãos. Eu não queria estar na pele daquele homem tão afastado de Deus. E se você também não queria ser aquele homem, Deus te diz: cuide para que a degradação moral não chegue à tua vida. Afaste-se de toda impureza, de toda imundície, de tudo que entra pela TV, de tudo que vem pelas músicas, dos convites malignos desse mundo. Afaste-se disso. Deus quer ver você santo, 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 santo. Diga para Ele: Senhor, eu quero ser santo na Tua presença, Pai. Eu estou aqui para isso, Senhor. Eu estou aqui para ser santificado por Ti.